CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. Como a gente conhece hoje, não foi sempre assim. O homem teve que superar suas limitações para manter comunidades, cidades e nações em constante movimento. A descoberta das fontes energéticas revolucionou a vida no planeta. Mas você já parou para pensar como evoluímos desde as primeiras descobertas até agora? Será que estamos conscientes das limitações do futuro? Independente do que você faz ou planeja para o futuro, uma coisa é certa, você vai precisar de energia, porque energia está em tudo. Desde o domínio do fogo, há cerca de 750 mil anos, o homem vem transformando o meio em que vive. Essa primeira fonte de energia serviu como ferramenta de sobrevivência e mudança de paradigmas. Enquanto o calor do fogo melhorava a alimentação, a luminosidade, trazia segurança e, consequentemente, espaço para novas reflexões. E assim largamos na corrida pela conquista das forças da natureza. Há 12 mil anos aconteceu a primeira grande revolução energética. O homem domesticou os animais e passou a usar sua força nos trabalhos cotidianos. Milhares de anos se passaram até que um fato marcou a trajetória da humanidade. Em 600 a.C., o grego Tales de Mileto observou o primeiro fenômeno elétrico da história. Esfregado com um pedaço de pelo de animal, o âmbar atraía pequenos corpos. Em 1747, Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, e William Watson, na Inglaterra, chegaram a uma nova conclusão. Todos os materiais possuem um fluido elétrico. Poucas décadas depois, durante a Revolução Industrial, o fogo foi transformado em movimento. Isso permitiu a construção de grandes fábricas e a evolução dos transportes. Mas foi apenas há pouco mais de 100 anos que surgiu a energia elétrica. Olha, o Brasil, naturalmente, pelo tamanho dele, é um país que é um grande consumidor e produtor de energia. O Brasil tem uma produção de eletricidade essencialmente hidrelétrica, mas tem também hoje petróleo, a gente sabe que tem muito petróleo no Brasil, tem gás natural, você tem a biomassa, que essencialmente o principal representante da biomassa é o álcool, o etanol, que vem da cana-de-açúcar. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 48% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis. No mundo, essa participação das renováveis é apenas 14%. O que é uma fonte de energia renovável? É aquela que, ao longo do tempo, como o nome já diz, ela não é finita. Ela é finita no volume de energia que você pode produzir, por exemplo, numa hidrelétrica. Mas ela está sempre se renovando. Chove sempre, ou no álcool você replanta cana-de-açúcar. Nesse mundo, vamos dizer assim, de setor energético, o Brasil é um país, em termos de quantidade, bastante, vamos dizer assim, aquinhoado, bastante privilegiado, em termos de diversificação das fontes de energia também, o que leva um setor energético também bastante diversificado.
como o Brasil é muito grande, então às vezes tem mais energia disponível na área de eletricidade no sul do que no centro-sul, ou menos energia no norte do que no centro-sul. Esse problema pode ser resolvido interligando o sistema. O sistema elétrico brasileiro, ele é, em grande parte, interligado, que é um sistema de transmissão longo. Para você ter uma ideia, esse sistema ele abrange 3.500 quilômetros da costa do litoral até Acre, Rondônia, e também praticamente 3.500 quilômetros da parte mais ao norte até o sul, ao Rio Grande do Sul. Eletricidade é ubíqua, ela está em toda parte. Ao pé da letra, mesmo quando você não está junto a uma rede, numa residência eletrificada, que é a grande maioria das residências, pelo menos urbanas brasileiras, você pode estar com um radinho de pilha ou um telefone celular. Isso é também eletricidade, a pilha é energia elétrica. Atualmente, no mundo todo, e no Brasil também, se consome energia em 3 grandes setores: transporte, de automóveis, caminhões, indústria e residência. Durante o século XX, o consumo de energia pela população mundial aumentou extraordinariamente. Entrou em uso, em grandes quantidades, carvão, petróleo e gás natural, que acabaram dominando completamente o sistema energético. Sucede que essas fontes de energia eram abundantes e baratas. Por essa razão, energia, durante o século XX, foi usada de uma maneira em que eficiência não era importante. Bom, a verdade é que a gente vive num país que tem muita fartura de recursos e culturalmente a gente tem essa característica do desperdício. Então eu comecei a combater isso primeiro dentro do barco. A gente se esforçou ao máximo no projeto para economizar em todos os sentidos, para ter alternativas eficientes. A iluminação toda é de luz fria, de baixo consumo. Hoje é uma boa parte de LED, só que a gente procura dar o tom amarelado para ter mais conforto térmico com a luz. O isolamento do casco é triplo, com barreira de vapor, então são 3 camadas de isolante. O sistema de aquecimento mais eficiente que a gente tem hoje é um sistema antigo, só que ele tem dupla combustão e em matéria de consumo de combustível ainda é o que a gente usa de mais eficiente. O barco todo é pensado para poupar energia. Não é que eu sou incansável pesquisador, eu adoro tornar mais eficientes as coisas que a gente faz. Eu adoro que elas custem menos, eu adoro que a gente possa ficar mais tempo com menor esforço no mar. Então eu acho que é uma característica natural do ser humano de procurar fazer o que gosta da maneira mais fácil e com menor dispêndio de energia. O Brasil é um país ainda que tem muito a crescer na sua economia, no sentido de atender as pessoas, principalmente. Então, você cria necessidade de energia. Apesar do Brasil já ter atingido um patamar muito expressivo comparado com outros países, hoje a expansão das fontes mais poluentes é maior do que a expansão das fontes não poluentes. Atualmente, o país que mais emite é a China, seguido dos Estados Unidos, Rússia, Japão, Brasil e Alemanha. O Brasil é um país que tem uma matriz, uma característica de emissão de gases de efeito de estufa muito diferente dos países industrializados e da China também. 80% das emissões da China estão associadas com a produção de energia. Em 2002, 60% das emissões brasileiras estavam relacionadas com desmatamento. O efeito de estufa é que garante um pouco aquela capa de calor que a gente vive agora. Quando essa capa de calor fica com uma temperatura mais alta, ela aquece muito e isso começa a causar desequilíbrios. Como resultado do efeito das emissões, do aumento do efeito estufa,
nós temos mudança climática conhecida como aquecimento global. E como o nome diz, a temperatura está subindo. Ela já subiu aproximadamente 0,8 graus nos últimos 120 anos. Pode parecer pouco, mas essa taxa de aumento da temperatura, essa velocidade de aumento da temperatura é 50 a 100 vezes mais rápido do que os processos naturais. Um outro efeito muito direto do aquecimento é o aumento do nível do mar. Geleiras continentais, gelo que estava preso na forma de gelo derrete, a água desce, chega nos oceanos e aumenta o nível dos oceanos. No final do século, nós teremos um nível do mar médio, que pode ser qualquer coisa entre 50 centímetros até 1,4 metros. A tendência de eventos extremos climáticos, por exemplo, tempestades severas, inundações, isso nós esperamos de um planeta mais aquecido. O clima vai ficar mais imprevisível, mais errático. Bom, embora não pareça, eu tenho uma experiência um pouco insignificante na Antártica. Quer dizer, são 25 anos, umas 30 e poucas viagens, e é um período, claro, importante na vida de uma pessoa, mas é muito curto para você fazer uma conclusão em relação ao aquecimento global. O fato é que ao longo desses 25 anos, sistematicamente, a cada ano que passa, a gente tem notado diferenças em relação ao aquecimento, ao recuo do gelo, principalmente a efeitos do sol, do ultravioleta, o desgaste dos cabos, por exemplo, de polipropileno. Eles são muito sensíveis ao ultravioleta. Nas primeiras viagens, os cabos que eu deixava para fora duravam 6, 7 viagens. Hoje, de um ano para outro, eles já começam a esfarelar. Então, é uma experiência pouco significante para fazer conclusões, mas o fato é que nessas viagens a gente convive com as pessoas que estão questionando esse assunto. E há uma unanimidade, há vários exageros e algumas questões que são um pouco polêmicas, mas existe um consenso de que a gente está, de fato, num processo contínuo e crescente de aquecimento. Os cientistas, a mídia, enfim, nós temos conhecimento que nós estamos diante de uma tragédia, mas nós, por outro lado, estamos vendo a dificuldade que nós enfrentamos para tomar as medidas que são necessárias para que essa tragédia não seja maior. 18 anos atrás, nós tivemos a Cúpula da Terra, a Convenção das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento do Meio Ambiente, conhecido como Rio 92 ou ECO 92, e 18 anos depois, as emissões de gases de efeito estufa são 43% maiores do que em 92. O desafio é gigantesco. É, de fato, uma nova revolução, que é muito mais do que industrial. É uma revolução tecnológica, industrial e de comportamento. Em qualquer lugar do mundo, as fontes renováveis de energia ou fontes alternativas, elas só se tornaram importantes com importantes incentivos governamentais, seja através de subsídio diretamente, seja através de isenção fiscal. Então, de fato, qualquer fonte de energia, para se consolidar, para se tornar importante, num primeiro momento, ela precisa de um certo empurrãozinho. Hoje, o Brasil contrata energia através de leilões públicos. E nós temos organizado, o governo, leilões de fontes alternativas. Com isso, está tendo uma expansão maravilhosa de fontes alternativas. Por exemplo, a energia eólica. O Brasil tem um potencial muito grande de energia eólica. E o que é maravilhoso que a gente tem nesse Brasil? Os ventos sopram mais forte no Nordeste quando a hidrologia está pior e, portanto, quando a hidrelétrica está com nível mais baixo. Então, existe uma complementação entre a geração de energia a partir dos ventos e a geração de energia a partir da água.
fontes que no Brasil são convencionais, em outros países não seriam consideradas convencionais, como, por exemplo, o etanol, a própria adição de biodiesel ao nosso diesel, o próprio uso de bagaço de cana para geração elétrica. Veja, o fato do programa do etanol ter sido um sucesso aqui no Brasil melhorou muito a qualidade do ar em São Paulo. As pessoas não se dão conta disso, mas a qualidade do ar em São Paulo era muito pior do que é agora. E veja que o número de automóveis tem crescido extraordinariamente. Mas, apesar do crescimento do número de automóveis, a qualidade do ar melhorou. Por quê? Porque o etanol é um combustível renovável e não emite os poluentes que o petróleo, que os derivados de petróleo emitem. Pesquisas continuam a ser feitas para você se tornar mais eficiente na maneira de produzir esse etanol, mais eficiente na maneira de produzir esse biodiesel. Mas eu diria que realmente os maiores investimentos hoje no Brasil, quando se pensa em fonte alternativa de energia, de fato é aquilo que o mundo também está apostando muito hoje, que é energia eólica, que é energia solar. Bom, eu passei 100 dias e 6 horas no Atlântico vivendo basicamente de 2 painéis fotovoltaicos. Ou seja, eu transformava a luz do sol na energia elétrica de que eu precisava para funcionar o rádio, para poder ter a hora do cronômetro e fazer astronomia numa época em que não existia o GPS, e para poder 2 vezes por semana falar pelo rádio com a comunidade radioamadora. Daí para frente a gente num barco a gente usa tudo que tem à disposição para gerar energia. O grande desafio é esse, como gerar energia de maneira renovável e eficiente, porque a gente não tem muito espaço para armazenar qualquer tipo de combustível. É que eficiência energética é uma maneira de racionalizar o uso de energia. Isto é, a gente consegue o mesmo objetivo com menos energia. Por exemplo, as geladeiras que se usavam há 30 ou 40 anos atrás consumiam 3 vezes mais eletricidade do que as geladeiras que nós usamos hoje. E que gelam da mesma forma. Provavelmente até gelam melhor. Como é que isso aconteceu? Aconteceu por progressos tecnológicos. Não foi nenhuma privação. Eficiência energética não significa que você se priva do uso de energia. Significa que você usa ela com uma tecnologia mais racional. Por incrível que pareça, esquimó usa geladeira, a gente precisa de geladeira na Antártica. A geladeira é um item que consome muita energia a bordo. É interessante porque a gente tem um isolamento muito forte, são paredes duplas que chegam a 30 centímetros de espessura e permitem que uma pedra de gelo aí dure 2, 3 semanas. Então o barco é uma espécie de unidade de pensar de forma eficiente no uso de energia. Carvão, petróleo e gás natural. A pergunta se será possível, dentro de 50 anos ou de 100 anos, substituir o atual sistema, que é muito baseado em combustíveis fósseis, para um sistema fortemente dependente de energias renováveis. É verdade que você tem outras fontes que estão surgindo, mas o petróleo durante muito tempo será ainda a principal fonte energética. É muito difícil você achar uma solução simples, como foi convencer as 6 empresas químicas que produziam o CFC a desenvolver uma tecnologia de substituir o CFC. Aqui nós estamos falando da energia do mundo. O PIB mundial, de toda a produção do mundo, de todos os países somados, a indústria do fóssil, petróleo, carvão e gás natural é uma indústria de 9 trilhões de dólares por ano. 20% do PIB mundial é essa indústria. E o setor petrolífero, que até 10 anos atrás era 2, 3% do PIB brasileiro, já tem 12, 13%, com tendência a chegar a 20% nos próximos 10 anos, talvez. Não vejo com grandes olhos a exploração do pré-sal, o futuro, nada disso. Nós não somos um país como a Noruega, que só tem aquela riqueza, como o México, que só tem. Nós temos várias outras. A gente tem o processo de fotossíntese aqui, ele é bastante intenso. Nós temos plantas de grande eficiência
na transformação da luz em energia, e a gente já tem soluções, além das fontes de hidrocarbonetos, de petróleo, que já são economicamente viáveis. A tecnologia pode ajudar em parte. Formas limpas de produção de energia, energia solar, energia do vento, energia da água, mas essa transição para o que nós chamamos uma economia de baixo carbono, limpa, renovável, ela é muito difícil. Nenhuma solução será indolor. Prever o futuro, é claro que é uma coisa muito difícil em qualquer circunstância, né? Não é mesmo? Mas as melhores previsões, os melhores estudos que existem, indicam o seguinte: em 2050, isto é, daqui a 40 anos, talvez metade da energia usada no mundo virá de fontes renováveis. Os novos modelos de energia eles serão muito mais descentralizados. E a energia renovável, ela permite em muitas situações que você trabalhe no modelo descentralizado. O que é o modelo descentralizado? Eu tenho uma pequena cidade que é próxima a uma fonte de energia eólica e ela não depende de um sistema unificado de energia. Isso serve no Brasil, mas isso serve no mundo também. Quando a gente pensa no sistema energético do futuro, não só teremos as energias do futuro, energias renováveis, mas também teremos maior eficiência e teremos também o chamado Smart Grid, que nada mais é do que uma rede inteligente. O que é uma rede inteligente? Hoje o que você tem é a geração de energia seguindo a carga. Você tem alguém ligando equipamento, uma indústria começando a funcionar e a geração de energia corre atrás para suprir aquela energia. O futuro não será assim. O futuro das redes inteligentes, você terá o tempo todo o consumidor se comunicando com a geração através dessa rede inteligente e verificando em que momento a capacidade de geração está disponível para fornecer mais energia. Ou seja, esses equipamentos vão permitir, por exemplo, que você otimize a sua utilização de energia. Vou poder te oferecer, a ANEEL vai poder oferecer tarifas diferenciadas. Se você, por exemplo, usar, no Brasil a gente usa pouco, mas uma secadora de roupa, ou ligar um equipamento desse que consome muita energia de madrugada, você vai poder pagar uma tarifa menor. E esses equipamentos, o próprio medidor de energia vai poder controlar isso. Então o Smart Grid vai ser essa modernização, ou seja, a automatização, principalmente de todos os equipamentos que estão na rede elétrica, no sentido de otimizar tanto a produção até o consumo final de energia. Que eu vislumbro como uma situação ideal no futuro é que cada um de nós, na sua situação, até mesmo na sua própria residência, numa grande cidade como Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou São Paulo, possa gerar energia de alguma forma inteligente e vender o excedente dessa energia. Diferentemente da energia do passado, baseada em combustíveis fósseis, a energia do futuro, mais baseada em fontes renováveis, será uma energia mais intermitente. A energia do sol, a energia eólica. E dado que você não consegue prever com exatidão quando irá ventar, você não consegue prever com exatidão qual vai ser o seu grau de insolação, isso fará com que você tenha que ter um sistema energético que enxergue a capacidade de geração disponível e se adapte a essa capacidade de geração. Esse é o chamado sistema inteligente, que será o sistema do futuro. Está em constante transformação e novas ideias estão sempre em pauta. E o futuro da matriz energética brasileira, o que nos reserva? Vamos investigar juntos aqui no Caminhos da Energia. Realização CPFL e Energia.